Vocês conseguem ver a minha tela principal aqui com o título da aula? Ainda não compartilhei, acho que não, peraí. Eu não estou vendo ainda. Não, eu não cliquei aqui, peraí. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora se melhora. Agora sim, né? Sim, agora tá dando para ver. Beleza. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é aumento de coroa clínica. É uma aula bastante clínica, de fato, né? A ideia é trazer para vocês técnicas de aumento de coroa clínica e casos em que a gente conduz esse tipo de procedimento, tentando fazer aí uma relação com diferentes situações do ponto de vista restaurador e do ponto de vista estético. Então, o aumento de coroa clínica, na verdade, nós temos aí uma gama, hoje em dia, de indicações, que passam desde necessidades estéticas, que a gente vai falar bastante, mas também de situações de hiperplasias gengivais ou aumentos de volume gengivais de alguns pacientes com comprometimento sistêmico, indicações protéticas específicas, como o aumento da área de retenção de coroas, dificuldades restauradoras, né, muitas vezes as lesões ou os términos de preparo estão muito próximos das margens gengivais, e isso por si só já seria uma indicação. E uma indicação que eu chamo de indicação biológica, que é quando nós temos situações de invasão do espaço biológico do periodonto, por lesões cariosas subgengivais, fraturas, perfurações e reabsorções radiculares. Quando nós falamos de aumento de coroa clínica, é fundamental ter em mente, e por isso nós vamos recapitular um conceito que vocês já viram lá na Clínica 1, que é o conceito sobre o espaço biológico do periodonto. Então, o espaço biológico do periodonto é um espaço localizado entre a base do sulco gengival e a porção mais coronal da crista óssea alveolar, que é necessário para a acomodação, o posicionamento de estruturas que compõem a unidade dento-gengival, que são o epitélio juncional e a inserção conjuntiva. Então, do ponto de vista biológico, essas duas estruturas, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, protegem, né, o periodonto de inserção e são fundamentais para a manutenção e estabelecimento de saúde do periodonto. Então, lembrando aqui dados do Gargiulo, de 1961, que é um estudo clássico em necrópsias humanas, né, vendo esse corte histológico, nós temos aqui em preto o epitélio juncional, logo abaixo dele as fibras supracrestais, ou a inserção conjuntiva, e logo mais aqui nós temos a crista óssea logo abaixo. Então, a partir desse estudo e de outros também, se percebeu que nós temos uma variação de dimensões desses dois tecidos, que variam de 1 a 1,5 milímetros o epitélio juncional e de 0,9 a 1,2 milímetros a inserção conjuntiva. Então, se somarmos essas variações, nós costumamos dizer que o espaço biológico do periodonto tem de 2 a 3 milímetros. Então, essa é a informação que a gente deve ter na nossa cabeça quando a gente vai planejar e executar um aumento de coroa clínica. Porque nós não podemos desrespeitar essas dimensões biológicas quando nós vamos cortar a gengiva, aumentar o tamanho da coroa, certo? Muito bem, o aumento de coroa clínica, ele pode ser feito de forma não cirúrgica, através de ortodontia, e de forma cirúrgica, que é o foco da aula de hoje. O aumento de coroa clínica cirúrgico pode ser feito com envolvimento apenas de tecidos moles ou com envolvimento de tecido mole e tecido ósseo. A primeira técnica que nós vamos ver é a gengivectomia, né, que é uma técnica específica somente de tecido mole. Classicamente, a gengivectomia é conduzida com estes gengivótomos ou bisturis, de 2 periodontistas que desenvolveram esses gengivótomos com angulações adequadas para respeitar a angulação que nós vamos ver da técnica de gengivectomia. Então, o primeiro deles é o bisturi de Orban e o outro é o bisturi de Kirkland.
Nós temos aqui um caso de um livro do Cesário Duarte, que é um livro de cirurgia periodontal, mostrando um caso específico. Nessa situação, a indicação era uma necessidade de remoção de um volume maior de gengiva na região do sextante 5. O paciente, obviamente, para esses procedimentos todos, ele está anestesiado, com técnicas tronculares, mas aqui apenas ilustrando as infiltrações que se fazem junto às papilas, única e exclusivamente para a isquemia da região e facilitar a técnica. Mas o paciente está anestesiado na base, né, na origem dos nervos. Então, a gengivectomia se baseia fundamentalmente na profundidade de sondagem. Então, o máximo de tecido que a gente consegue remover numa gengivectomia vai depender justamente desta profundidade de sondagem. Então, vejam que aqui na técnica, especificamente nesse caso, nós temos pontos sangrantes, que são os pontos que representam a quantidade de profundidade de sondagem em cada um desses dentes. Então, a distância da margem até o ponto sangrante é exatamente a profundidade de sondagem que foi medida no momento da cirurgia e até mesmo no planejamento, como nós vamos começar a discutir logo mais. Então, como essa técnica ela só remove tecido gengival, ela não tem acesso ao osso, porque nós não vamos fazer um retalho, a nossa incisão ela tem que ficar mantida dentro do sulco gengival. Então, imaginem vocês, se nós passarmos um bisturi neste ponto sangrante, em que tecido eu vou tocar com a ponta do meu bisturi? Eu vou tocar em dente, eu não vou tocar em osso, não vou tocar em raiz, eu vou tocar em esmalte, tá? Porque eu estou passando o meu bisturi justamente na base do sulco gengival. Então, eu não vou estar invadindo o espaço biológico com a minha lâmina de bisturi. Ela vai estar passando dentro das dimensões da profundidade de sondagem. Então, a ideia, nesse caso, é fazer uma incisão contínua, né, única, linear, com o que nós chamamos de bisel interno. Então, a primeira incisão, biselada em 45 graus, com o longo eixo do dente, nas faces livres, e essa incisão é feita com o gengivótomo de Kirkland. E a segunda incisão é uma incisão interproximal, também em 45 graus, para a liberação do colar gengival que vai ser gerado, que é o tecido a ser removido. Então, vejam aqui exemplificando, né, a fotografia da primeira incisão com o gengivótomo de Kirkland, com bisel externo, então inclinado, começando no dente mais distal, né, do nosso foco cirúrgico, e percorrendo linearmente até o último dente. Nesse caso, foi feito por palatino, nós vamos ver outros casos mais estéticos, que muitas vezes nós não precisamos remover tecido lingual ou palatino. Tá? Tem casos restauradores que a gente precisa também remover por lingual, dependendo da necessidade. Então, vejam aqui, imediatamente após as duas incisões e imediatamente após a remoção deste tecido gengival que forma um colar, por isso é chamado de colar gengival. Quando nós removemos este colar, muitas vezes ficam restos de tecido mole, que podem ser removidos com alicates específicos ou tesouras gengivais, ou ser raspado com curetas, para o acabamento, né, da ferida, para que ela finalize com um contorno e uma convexidade sem degraus, sem crateras da incisão. Então, esse é o pós-operatório imediato. Vejam que nós não temos osso exposto, nós não temos raiz exposta, única e exclusivamente a coroa dentária, o esmalte está agora bem mais visível pelo aumento da coroa. Classicamente, essa técnica requer a colocação de um cimento cirúrgico. O cimento cirúrgico apenas para a proteção da ferida, né, que é uma ferida cirúrgica importante,
Porém, hoje em dia, muitas vezes, nós não usufruímos do cimento cirúrgico porque a técnica pode ser feita de forma bastante pouco cruenta, né? E muitas vezes os pacientes não necessitam dessa indicação de cimento cirúrgico. Químico, em todas as cirurgias, já adianto, que nós vamos ver agora, ele sempre é substitutivo, o paciente fica de 1 a 2 semanas sem escovar a região, sem controle mecânico, então nós indicamos sempre clorexidina na prescrição clássica, 15 ml, clorexidina 0,12%, bochecho de 30 segundos, de 12 em 12 horas. Analgésicos para a dor leve a moderada, que passam aí por paracetamol ou alguns anti-inflamatórios não esteroides, analgesia simples, né? O acompanhamento pós-cirúrgico em 7 dias e a avaliação final entre 30 e 90 dias. Então, vejam aqui, no caso do livro, a colocação do instrumento cirúrgico, né? E aqui já 11 meses depois, um tecido totalmente maduro, vejam que se forma totalmente o formato das papilas, que não foram removidas, nós não removemos a papila, né, apenas em altura e espessura. Então, esse caso ilustra bem os passos da técnica. Vamos raciocinar um pouquinho mais agora do planejamento. A espessura desse colar, né, a quantidade de tecido a ser removido, como eu disse para vocês, ela é definida pela profundidade de sondagem. Porém, como vocês viram, nós temos uma inclinação, um bisel, que faz com que pelo menos uma porção de tecido mole permaneça após a cicatrização. E nós estimamos que essa quantidade de tecido que permanece é de 1 milímetro. Então, o aumento de coroa obtido ao final de uma gengivectomia vai ser, no máximo, o valor da profundidade de sondagem menos 1 milímetro. Então, digamos que eu tenha um molar que tem um aumento de tecido e a profundidade de sondagem é 4 milímetros. Então, se eu fizer uma gengivectomia, o máximo que eu consigo aumentar a coroa é 3 milímetros. 4 menos 1, que é o milímetro que vai formar o sulco gengival. Então, isso é exemplificado bem neste esquema, né? Se o nosso gengivótomo ele passa inclinado na base da profundidade de sondagem, nós vamos, então, manter, obviamente, um contorno da gengiva, né? Então, nós temos ali profundidade de sondagem menos meio, menos 1 milímetro, aproximadamente, é o resultado final. Então, vamos pensar juntos aqui num caso que nós conduzimos na faculdade, no curso de especialização, de uma colega, né, dentista, na época, se formando, né, querendo, obviamente, estar com um sorriso, finalizando o tratamento ortodôntico, o sorriso mais esteticamente possível para a sua opinião, o seu olhar. E ela tinha uma queixa do lado esquerdo, como vocês estão vendo, os dentes 21, 22 e 23, ela considerava mais curto que os dentes homólogos, né, os dentes 11, 12 e 13. E com razão, né, no sorriso, é um sorriso alto, um sorriso gengival, e muitas vezes esses sorrisos gengivais se pode manejar com gengivectomia. Primeiro passo para eu saber, então, se eu posso fazer uma gengivectomia. Eu preciso definir o quanto de gengiva eu tenho que remover. Neste caso, que é um caso estético, eu tenho que definir, do ponto de vista estético, quanto de gengiva eu preciso tirar para chegar no meu resultado estético. Neste caso, a quantidade de gengiva que eu preciso tirar, por exemplo, no dente 21, é a quantidade para equilibrar a altura gengival com o dente 11. Então, nós vamos medir essa quantidade. Neste caso, não chegava a 2 milímetros, então nós tínhamos ali um colar muito pequeno a ser removido, de 1 milímetro, e isso basicamente se repetia no dente 22 e 23. Então, o nosso objetivo era remover 1 milímetro de tecido gengival. Para que eu possa fazer uma gengivectomia, a minha profundidade de sondagem tem que ser, no mínimo, 2 milímetros. Porque, lembrando, se eu remover o tecido mole, eu ainda vou finalizar com 1 milímetro
né, assim que o tecido cicatrizar. Então, 2 menos 1, eu consigo remover 1 milímetro com gengivectomia. E realmente não havia necessidade. Então, para que eu saiba se eu consigo indicar uma gengivectomia, e essa é a mensagem importante de planejamento, seja para gengivectomia ou para retalho, que nós vamos ver logo mais, eu sempre tenho que medir a profundidade. É a profundidade de sondagem que vai, em conjunto com a informação que eu tenho de quanto tecido eu preciso remover para chegar no meu objetivo, que vai definir se eu vou fazer uma gengivectomia ou se eu vou partir para o retalho. Nesse caso, ela tinha, assim, então a paciente aqui está anestesiada, né? Nós estamos ali traçando uma linha imaginária de onde que nós precisávamos manter a gengiva, né? E vamos, então, ali o paciente já está anestesiado, nós já fizemos isso de antemão, só está sendo exemplificado, né? E vocês vão ver ali que nós estamos fazendo os pontos, que são pontos que vão nortear a nossa incisão. Então, essa é a primeira incisão, vejam o gengivótomo bem inclinado, nós não queremos criar um degrau no tecido gengival, e essa incisão, ela vai ser feita linearmente, né, evitando o picoteamento do tecido. Então, esse gengivótomo ele tem que estar bem afiado, né? Isso é possível de ser feito com pedras para afiar. Vejam ali que isso vai, a incisão vai percorrendo, né, o nosso ponto sangrante. E sempre, se vocês imaginassem esse bisturi na mão de vocês, vocês estariam tocando no esmalte, né? É como se a gente pegasse uma sonda e tocasse no esmalte. A gente sente, né, a textura do esmalte liso, e é isso que a gente sente na ponta desse gengivótomo. Tá? Nós não vamos estar tocando em nenhum outro tecido que não seja esmalte. E aí finaliza em 0, né? Nós não queremos mexer naquela papila, nesse caso, finaliza com um bisel em 0. Nós não vamos também mexer na palatina, né, dessa região, então vejam ali a incisão bastante única, e agora removendo o colar na papila, né, onde ele ainda está inserido. Vejam que esse gengivótomo ele não é enfiado perpendicularmente, ele também respeita essa inclinação para que a gente mantenha a papila e não cause um buraco negro, né, nessa nossa incisão, que não é o objetivo. Então vejam ali um pequeno colar sendo removido e pequenos detalhes, né, podem ser de contorno, podem ser solucionados com as curetas, vocês estão vendo removendo fibras que ficam ali inseridas, e caso você não tenha um contorno adequado, vejam que aqui com uma lâmina 15C a gente pode fazer pequenos retoques, né, como é o caso que ficou um pouco quadrado, né, a incisão, e esse dente não é quadrado, ele é mais para triangular, então a gente pode finalizar dessa forma. E nós finalizamos a ferida fazendo uma pequena raspagem para não ficar degraus, pode usar as tesouras gengivais também, nesse caso nós raspamos a gengiva perpendicularmente com o gengivótomo. Vejam ali a ferida, e esse é o pós-operatório imediato. Então vejam que é uma ferida muito bonita, já após cerca de no máximo 5 minutos ela está com a hemostasia alcançada, e nesse caso nós nem utilizamos cimento cirúrgico. Nos meus casos especificamente, raramente uso cimento cirúrgico, né? O paciente sai assim, eu acho preferível do que a utilização de cimento cirúrgico, que é um trambolhão na boca do paciente. E vejam que interessante o perfil de cicatrização, e aqui nós temos 10 dias depois. Basicamente, tem que ter um olhar muito bom, né? Leigos basicamente não percebem, aonde a gente vê ainda ali alguns pontos avermelhados, né? E 6 meses depois esse tecido já está totalmente maduro, né? Então vejam que nós conseguimos contemplar a queixa da paciente, que era o desequilíbrio das alturas gengivais. E esse raciocínio, esse planejamento se repete em vários casos. Aqui um caso também coincidentemente ortodôntico, né? Nós podemos fazer com o aparelho ou sem o aparelho, né? Operar com o aparelho sempre é mais chato, porque prende gás, prende algodão, mas muitos pacientes não têm a paciência de aguardar a remoção do aparelho, né? Então, muitas vezes a gente pode até operar, e vejam aqui, 2 meses depois a diferença, né, que se percebe visível
com o procedimento de gengivectomia. E, obviamente, isso não é só em casos estéticos. Aqui um caso bem recente, antes de nós interrompermos os nossos atendimentos, de uma paciente com síndrome de Cowden, que é uma síndrome de crescimento epitelial. Vejam o lábio dessa paciente, tem relação com formação em excesso de ceratina, e ela tinha essa formação de excesso em ceratina em toda a cavidade bucal, né? Que no tecido gengival ela tem pequenas felpas, né, ou projeções de ceratina, e interessantemente isso é dolorido. O paciente sente dor mesmo com a formação da ceratina. E muitas vezes isso tem que ser removido, e nós planejamos a remoção desse tecido, e a determinação da gengivectomia foi, mais uma vez, pela mensuração da profundidade de sondagem, que era grande em vários dentes, e justamente ilustrando que o tecido mole estava crescido, nós não precisaríamos entrar no tecido ósseo, era apenas uma cirurgia de tecido mole, como uma gengivectomia. Então, vejam aqui, é um tecido bastante sangrante, uma cirurgia mais complexa, mais difícil mesmo, com anestésico e vasoconstritor, mas vocês veem ali o tecido mole, né, o colar que foi removido só por vestibular, e vejam já o pós-operatório imediato, a diferença que isso propicia, que foi tirado um pouquinho em espessura também, e 21 dias depois a condição da paciente, né, como era e como ela ficou. Então, gengivectomia seria isso, né, que nós tínhamos a discutir. Existe uma variação da gengivectomia clássica, que é a gengivectomia com bisel interno. Todo o raciocínio é o mesmo, porém, nós vamos usar aqui lâminas de bisturi 15C, porque nós vamos inverter o bisel. Então, para exemplificar isso, vejam esse caso de um sorriso gengival, também da clínica de graduação, um caso já um pouco mais antigo, onde nós detectamos, através da profundidade de sondagem, vejam ali 3 milímetros, que nós tínhamos uma quantidade razoável de esmalte escondida pelo tecido mole. Então, nós optamos por fazer uma gengivectomia com bisel interno, apenas trabalhando em tecido mole. Nos caninos, a profundidade de sondagem não era muito grande, e nós já percebíamos um pouco da junção amelo-sementária. Então, nos caninos, vocês vão ver que a gente removeu apenas 1 milímetro de tecido. Como é feita essa técnica? Então, o paciente anestesiado, que o objetivo estético era elevar 1 milímetro nos caninos e elevar cerca de 2 milímetros nos centrais e nos laterais. Então, esse era o objetivo. Então, o paciente anestesiado, a gente começa a incisão intrasulcularmente em uma das papilas e vai fazendo, então, a incisão circular até finalizar em 0 na papila oposta. Então, vejam, a gente faz um dente, faz o outro, a gente não mexe na papila, né, e vai fazendo dente por dente. E aquele tecido ele já vai soltando, porque ele não está preso em nada, é um tecido que compõe o sulco gengival, e esse aqui é o pós-operatório imediato, né, a gente pode dar acabamentos, vejam aqui, é uma cirurgia que sangra também, né, mas também não vai sutura, né, a paciente está pronta para sair do consultório. 7 dias depois, o mesmo padrão cicatricial, muito parecido, né, vejam que já muda o perfil do sorriso, e aqui 15 dias depois, já o paciente podendo entrar em um segmento mais longo. Vejam manchas, é normal a gente ver manchas de clorexidina nesses pacientes, porque eles usam muitas vezes 7 dias ou até 14 dias de clorexidina. Muito bem, vamos ver então o aumento de coroa clínica com retalho. Prof, posso fazer uma pergunta só para não perder? Pode. Eu não entendi direito como se define se vai ser a gengivectomia ou esse aumento de coroa, né, com remoção de osso. Ali a profundidade de sondagem. Então. Vamos lá de novo, eu vou retomar isso agora, tá? Exemplificando.
Então, quando é que eu vou optar para fazer um retalho? Quando eu vislumbrar que precisa osteotomia. Quando é que precisa osteotomia? Quando a quantidade de tecido que eu preciso remover for maior do que a profundidade de sondagem. Então, imaginem qualquer um desses casos, né? Se esteticamente, do ponto de vista de planejamento, eu precisasse remover 3 milímetros de gengiva, medisse a profundidade de sondagem, e a profundidade de sondagem fosse 1 milímetro, se eu cortasse a gengiva nos 3 milímetros, do ponto de vista histológico, aonde que o meu bisturi estaria tocando? Ele poderia estar tocando ou no epitélio juncional, ou na fibra supracristal, ou até mesmo no osso. Então, se eu cortar a gengiva além da profundidade de sondagem, ou seja, além do sulco, eu vou estar invadindo o espaço biológico com o meu bisturi. E aí, o que acontece nesses casos? A gengiva cresce de novo. Antigamente, os dentistas mais antigos costumavam dizer que gengiva é que nem rabo de lagartixa. Corta e cresce de novo. Mas por que os dentistas falavam isso? Porque não tinham conhecimento biológico. Porque cortavam a gengiva além do sulco. E aí, obviamente, se você não faz osteotomia, se você não recupera o espaço biológico, a gengiva cresce para cima, entre aspas, de novo. Então, essa é a situação em que eu não posso fazer gengivectomia. Quando eu tiver uma necessidade de tecido, uma necessidade de remoção de tecido, que é maior do que a profundidade de sondagem, que, consequentemente, vai gerar que eu passe o meu bisturi dentro das dimensões do espaço biológico. Certo? A gente vai ver casos agora, eu vou mostrar para vocês. Tá, entendi agora. Então, vejam a técnica, né? A técnica, isso aqui são imagens do Lind, imagens clássicas, mais antigas, a gente vai ver também casos outros, tá? Mas a gente tem uma primeira incisão, que a gente define, vejam ali o colar gengival, muito parecido com a gengivectomia com bisel interno, mas nesse caso aqui, vejam ali a linha tracejada do desenho, né? Aquela linha tracejada do desenho seria o bisturi. Vejam onde o bisturi está tocando, ele está tocando na crista óssea. Ele não está mais removendo somente tecido mole, tá? Porque justamente a quantidade de tecido que eu preciso remover faz com que eu chegue no osso. Então, essa primeira incisão, ela vai fazendo o contorno, vejam ali, vai fazendo o festonado gengival, nos dentes que a gente precisa envolver. Nós vamos fazer a elevação do retalho e vejam que fica o tecido gengival preso ao tecido ósseo, né, e à raiz. Então, nós precisamos fazer uma incisão intrasulcular. Nessa incisão intrasulcular ali do retalho, do colar, nós vamos remover o tecido, o epitélio juncional e a fibra supracrestal. Ali está sendo exemplificada aqui com a lâmina 12, mas não é a lâmina que a gente mais usa, a gente usa a lâmina 15C. E uma terceira e última incisão proximal, quando nós precisarmos remover tecido na papila, com o gengivótomo de Orban, que vai liberar o colar do tecido ósseo proximal. E aí nós vamos avaliar a necessidade de osteotomia, né? Se nós observarmos que, se nós temos uma cárie que está a menos de 2 ou 3 milímetros do tecido ósseo, nós temos que fazer osteotomia. Se nós temos um retalho que está a menos de 2 a 3 milímetros do tecido ósseo, nós temos que fazer osteotomia. Nós vamos raspar essa região que estava abaixo do tecido ósseo para remover células progenitoras, porque senão a gengiva cresce de novo. Vamos reposicionar o retalho, vamos fazer suturas a pontos isolados. O cimento cirúrgico é uma questão pessoal do profissional, normalmente de acordo com a sua experiência, não é obrigatório. No caso do retalho, o cimento cirúrgico muitas vezes é indicado por profissionais quando
nós temos um pouco de exposição de osso quando a gente vai suturar as papilas e as papilas não fecham, elas ficam abertas, não se tocam, aí muitas vezes se utiliza o cimento cirúrgico. A medicação analgésica é basicamente a mesma, não é uma cirurgia de grau elevado de dor, né? Paracetamol, ibuprofeno, ou eventualmente dipirona. E o controle químico com clorexidina, como nós já falamos, e manutenção, ou seja, acompanhamento de até 90 dias. Então, vejam aqui o exemplo de uma avaliação de necessidade de osteotomia. É um caso de aumento de coroa clínica por questões protéticas. Aqui nós já estamos vendo o retalho elevado. Aqui na foto com o dente 11, que nós temos ali 3 milímetros da junção amelocementária até a crista óssea. E vejam o dente 21, que é o dente que vai receber uma prótese. Nesse dente 21, na primeira foto, nós temos ali 2 milímetros, um pouquinho mais de 2 milímetros. E esses 2 milímetros não é suficiente para respeitar o espaço biológico nesse caso, porque nós temos ainda o chanfro do preparo. Então, vejam o que foi feito na foto seguinte. Nós removemos tecido ósseo com instrumentos específicos para isso. Nós vamos ver que são osteótomos, pode ser feito manualmente. E agora nós temos uma distância biologicamente compatível, ou seja, um aumento de coroa clínica com retalho e com osteotomia respeitando as dimensões do espaço biológico, que agora nós temos 3 milímetros do nosso limite do preparo até a crista óssea. Então, vejam esse caso aqui, né? Um caso de um pré-molar, dente 24. O dente 25 também está envolvido na cirurgia. Nós temos aí um dente 24 que tem um resto radicular que foi definido do ponto de vista protético que poderia sustentar um núcleo metálico e coroa. Só que ele estava totalmente e literalmente soterrado na gengiva. Então, nós tínhamos que dar condições, tornar os bordos desse resto radicular que estão subgengivais, torná-los supragengivais. Então, é um caso de reabilitação protética com invasão do espaço biológico, porque nós já vimos isso radiograficamente, né? Não está aqui, mas estou relatando para vocês, e nós temos ali, vocês vão ver, cerca de 2 a 3 milímetros de gengiva cobrindo a raiz. Então, vamos ver aqui as imagens do vídeo. Então, vejam o que está sendo feito ali. Nós estamos medindo justamente aonde está o bordo do preparo. Então, se o bordo do preparo está 3 milímetros subgengival, quanto de gengiva eu tenho que remover? Eu tenho que remover 3 milímetros. Então, é justamente o que está sendo marcado ali. O nosso colar gengival nesta região vai ter 3 milímetros para tornar o bordo do preparo, que está subgengival, em supragengival. Então, é assim que a gente define o quanto de gengiva eu preciso remover. Neste caso, que é o quanto subgengival está a minha raiz. Nós vamos fazer uma pequena incisão no canino, nós não podemos acabar em 0 do nada, tem que envolver um pouco de um dente vizinho para mesial e um dente vizinho para distal. Tá? Então, ali vai passar a nossa incisão. Tem uma cavidade de cárie também na distal do dente 14, que a gente não está vendo, e por isso nós vamos fazer a cirurgia também no dente 14. Então, vejam ali mostrando para o palatino que também vai ser feita a incisão. Então, a incisão começa lá no dente 16, porque o 15 também tem a cavidade distal. Então, está começando no 16 intraocular. E vejam que agora nós vamos começar a fazer o colar, né, já na papila distal do dente 15. E vejam que já vai sendo removido um tecido gengival na vestibular. E isso vai contornar, a partir de agora, também o dente 14. E com isso nós vamos formando uma nova papila e uma nova altura gengival.
Vejam que o bisturi ele vai inclinado em até 45 graus, ou mais paralelo em relação ao dente. E finalizamos a incisão no dente 13. Esta mesma incisão vai ser feita, neste caso, por palatino, porque nós queremos remover, né, um colar de todo o resto radicular ali do dente 14, que vai ser reabilitado. Então, vejam aqui a mesma incisão. Aqui foi só trocada a lâmina, uma lâmina 12, para facilitar a filmagem no espelho. Isso é um gosto do operador, pode ser feita com lâmina 15C, lâmina 12, em alguns casos lâmina 11. Então, o mesmo procedimento. E aí nós vamos começar a elevação do retalho. Vejam que o retalho ele começa nas novas papilas, na nossa papila cirúrgica. E aí eu vou visualizar perfeitamente o colar gengival que permanece aderido aos dentes. E aí nós vamos fazer uma segunda incisão para liberar este colar gengival da crista óssea proximal, e ainda uma terceira incisão, que é uma incisão intrasulcular nesse próprio colarzinho que ficou ali retido. Vejam como, nesse caso, o gengivótomo de Orban ele atravessa, né, a crista, porque nós vamos remover todo esse tecido. E agora a incisão intrasulcular, vejam ali, vai soltando, e com curetas nós vamos remover esse tecido gengival, né, deste colar que está aí. Vão ser feito por palatino também. E agora com curetas, nesse caso aqui uma cureta Padua Lima, podem ser curetas Grace, né? Vejam que a gente vai removendo, e também vamos raspar a raiz, né, que estava, aonde estava aderido esse tecido mole, para remover fibras, né, que muitas vezes ficam aderidas, ficam gerando sangramento, dificulta a cirurgia, e também podem depois gerar um aumento gengival indesejado. Então veja que agora a gente começa a enxergar a raiz, ó, irriga, a gente começa a enxergar a raiz do dente 14, que é o nosso foco principal aqui, e aí vamos mensurar as distâncias biológicas. Vejam aqui, eu vou dar um pause. Na mesial, basicamente, o término do que seria o término do preparo está justaposto ao osso. Ora, nós vimos que eu tenho que ter pelo menos 2 a 3 milímetros do meu término ou da minha junção amelocementária até a crista óssea. Consequentemente, a conclusão desse caso é que eu preciso remover o osso, eu preciso aumentar essa distância que atualmente é 0. Então, a osteotomia na mesial vai ser de 2 a 3 milímetros, e na distal também, porque nós estamos vendo que tem apenas 1 milímetro do término da raiz até o tecido ósseo. Ops, sempre acontece isso aqui, gente. Vamos voltar para o ponto que a gente estava. Então, ali, está medindo. E aí, a partir de agora, tem instrumentos específicos. Nesse caso, vocês não precisam saber, mas essa é uma lima proximal, né? Lima de Schluger, que foi o periodontista que idealizou, né? Uma lima que raspa apenas osso e não raspa dente. Então, vejam ali que a gente vai fazendo a osteotomia. Existe a possibilidade de usar brocas para aumento de coroa clínica, para remoção de osso. Não é muito a nossa filosofia, mas existe essa possibilidade, talvez vocês venham a ver situações como essas, né? Então, a gente vai irrigando. Vejam aqui microcincéis específicos para osteotomia periodontal, de aumento de coroa clínica, para fazer osteotomia também nas faces livres. Vejam lá o tecido ósseo sendo removido, né, lentamente, e a gente respeitando esse festonado
esse contorno ósseo que é o festonado que a gengiva vai seguir. Se nós deixarmos defeitos no osso, a gengiva vai ficar defeituosa também. Vamos raspar esse tecido dentário, essa raiz após a osteotomia. Olha ali, vejam como já mudou totalmente. Agora eu estou vendo o tecido, eu estou mensurando ali que tem 3 milímetros de tecido dentário para a formação de fibras supracrestais e epitélio juncional. Esse procedimento é feito aí em toda a extensão dos dentes. A osteotomia também é feita por palatina. Vou passar um pouquinho mais rápido. E aí sim, ó, medindo as distâncias biológicas, né? E aí vamos buscar suturas a pontos isolados nas papilas. Então, aqui, hoje em dia nós utilizamos fios monofilamentados, né? Fios mononylon, nylon, com alguma elasticidade, fios pontos isolados, vejam ali, que vão trazer a papila palatina e a vestibular para dentro do espaço proximal e vão fechar o retalho. A gente pode fazer contornos com tesouras gengivais, aqui é um pequeno detalhe. E vejam aqui o pós-operatório imediato, né? Então, uma situação que agora vai formar papila, eu tenho que aguardar aí um período de cicatrização, para então, depois, no mínimo 3 semanas, ou às vezes mais tempo, aguardando para liberar o procedimento reabilitador. E esse raciocínio de planejamento, de execução, se repete caso a caso. Esse aqui é um caso da clínica 4, já antigo, de reabilitação anterior, uma paciente com invasão de espaço biológico, essas coroas estão soterradas na gengiva, estão justapostas quase ao tecido ósseo. E nós fizemos um planejamento estético e biológico, considerando que o canino do dente 23 não seria reabilitado com prótese, apenas resina, né? E os demais seriam, então, coroas do dente 13 ao 22. Então, essa linha representa o quanto de gengiva eu preciso remover. Ora, se eu já sei que o meu preparo protético está justaposto ao osso, eu não preciso nem pensar em gengivectomia. Eu tenho que abrir retalho, eu tenho que remover o osso para respeitar o espaço biológico, fechar esse retalho, né? E nesse caso foi feito esse planejamento, uma cirurgia grande, teve inclusive frenectomia, e nesse caso a paciente demorou bastante tempo para cicatrizar, viram que 1 mês depois ela ainda estava com crateras nas papilas, né? Cada paciente tem um perfil de cicatrização. Foram feitos provisórios novos, então vejam já a mudança, e 6 meses depois, já finalizando a reabilitação, e 1 ano depois, né, vocês sabem que na faculdade os trabalhos protéticos são mais lentos, mas vejam a grande diferença aí da condição do sorriso da paciente, né, e um caso muito parecido, né, de uma paciente com já um histórico aí odontológico bem grande, que tinha essa projeção dos incisivos, essa gengiva, tinha pouca retenção protética, e aí vejam, quando a gente faz o retalho, a osteotomia, né, considerando o espaço biológico que eu quero, onde eu vou levar o meu preparo protético, vejam ali a quantidade de gengiva e de tecido ósseo que nós removemos para possibilitar levar o preparo protético até aquela altura. Vejam aqui depois já de 3 meses com trabalho de provisórios, olhem a saúde e a qualidade desse tecido gengival, né? As próteses cerâmicas puras cimentadas, uma paciente que não tinha grandes necessidades pessoais, estéticas, né? Uma senhora já mais velha, queria resolver a região anterior, fumante, com algumas manchas, mas uma situação que biologicamente compatível, né, com uma reabilitação adequada. Existem situações em que nós podemos fazer o aumento de coroa clínica com retalhos, com guia cirúrgico, perdão, que nós chamamos de reabilitação reversa, né, de planejamento reverso, quando nós sabemos aonde a prótese vai ficar, e a partir disso nós fazemos um enceramento diagnóstico. Vejam uma paciente com um sorriso gengival,
um caso meu e do Zé Dornelas, de muitas resinas a serem trocadas, então foi feito um planejamento, né? Pode ser virtual ou pode ser com enceramento, e nesse enceramento nós fazemos um mock-up, né? Vocês todos estão acostumados com esse termo, que é o que vocês estão vendo aqui, um mock-up de silicona pesada, e nesse mock-up nós carregamos com uma resina bisacrílica, que autopolimeriza, e levamos para a cavidade bucal, e ali nós temos agora aonde que nós vamos ter a nossa coroa, o término da coroa. E vejam aonde o bisturi vai passar, justamente por sobre aquela resina que está me dizendo aonde que a prótese final vai terminar. Então a gente faz as incisões, remove a resina, e aí nós sabemos exatamente o tamanho da coroa protética que se quer ao final, e a partir disso planejamos, então, a osteotomia, né, fazendo, então, vejam, as mensurações biológicas que são necessárias, respeitando sempre 3 milímetros. Os caninos, e aqui ao lado uma imagem mostrando a osteotomia que foi feita, as suturas no pós-operatório imediato, né? Na região anterior eu gosto de usar suturas que são quase transparentes, aí, que dá um pouco mais de tranquilidade estética no pós-operatório. Os provisórios, feitos logo depois, ainda no momento da cimentação, né, do Zé, a papila ainda machucada, mas depois nós temos aí uma condição reabilitadora, e vejam, compatível com o espaço biológico e um planejamento reverso. Isso se repete, essa é uma paciente com condição reabilitadora mais avançada ainda, coroas pequenas, né, um sorriso bastante gengival, uma inversão do tamanho dos centrais em relação aos caninos, isso dá um desequilíbrio estético bastante desagradável, né? O central ele tem que ser quase do tamanho do canino, pelo menos, e o menor dos dentes tem que ser o lateral. Então, vejam, medindo a profundidade de sondagem, ela tinha pouca profundidade de sondagem, a quantidade de tecido que nós tínhamos que remover pelo enceramento protético era uma quantidade maior que a profundidade de sondagem, a nossa incisão chegaria quase até o osso, então o planejamento foi de um retalho desde o início. Vejam vocês a quantidade de esmalte que tinha escondida, isso antes, e vejam depois da osteotomia. Então, aqui na osteotomia, graças ao conhecimento biológico, respeitando as dimensões, a gente remove tecido ósseo, faz um novo festonado, as suturas a pontos isolados, né, no pós-operatório imediato, né, paciente com bem pouco sangramento, e vejam já o trabalho finalizado em laminados de resina, feitos pelo Zé, né, e vejam a saúde periodontal. Se você não respeita as dimensões, você não tem resultado estético e não tem resultado compatível com saúde. Vejam o resultado super legal aí do tratamento, né, integrado entre periodontia e reabilitação. Dúvidas, pessoal?